Olá, este é o PUC 360, podcast produzido pela PUC Minas Poços de Caldas. Meu nome é Henrico Bertoni e o tema do episódio de hoje é o que faz uma cidade especial. Para falar deste tema, eu trouxe aqui a professora e coordenadora do curso de fisioterapia, Tereza Alvise. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E também o professor do curso de arquitetura e urbanismo, Antônio Carlos Loretti. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Este ano, Poços de Caldas vai fazer 153 anos, de uma história que é muito bonita, uma cidade com águas termais. Então, eu queria saber primeiro o que vocês acham dessa cidade maravilhosa. Eu acho interessante essas datas, né, Henrico? Porque 153 anos, mas se você for pensar bem, a história está muito antes de 153 anos. Então, é uma data assim, de reconhecimento, digamos, político, administrativo. Mas se você pensar bem, a questão das águas termais, ela está sendo reconhecida há muito mais tempo, né? Então, antes dessa data, né? Dá mais de um século de reconhecimento. E essas águas eram espetaculares, como a nossa paisagem também. A paisagem onde se dá essa água, né, essa que vem por emulsão, lá das profundezas, ela traz assim uma paisagem muito curiosa, muito, digamos, até assustadora, né? Ela não é uma meio paisagem, mágica, né? Eu mágica. falo assim que é meio mágica, porque Exatamente. é uma água que tem um cheiro de enxofre, né? Que sai fumaça, né? É quente. Que é quente e que tudo curava. No brejo, né? Assim, num brejo. Então ela é muito mística, né? Assim, ela teve uma formação muito, assim, um início dela muito místico. Eu sou uma verdadeira, assim, apaixonada pela cidade de Poços de Caldas, né? Assim, e fundamentalmente pelas águas de Poços de Caldas, né? A gente vive num século, né? O século XXI é o século que a gente está voltando, assim, e até quase que como um pedido de socorro, né? Para as práticas naturais, para aquilo que era natural. Então, assim, Poços de Caldas foi vanguarda durante muito tempo e ele desponta novamente como uma vanguarda, no sentido assim, de recuperação do valor das suas águas, né? Recuperação das belezas naturais de Poços de Caldas, porque morar em Poços de Caldas, né? A teoria do termalismo, Loretti, eu não sei se fosse, né? Eu lembro. É o água, ares e lugares. Olha. Então, assim, isso vem desde, né, assim, de Aristóteles, né, que é considerado, né, o pai da medicina da era moderna, né? E da era moderna, mas assim, né? Sim. Da era moderna. E ele colocava que a saúde, ela se fundamentava em 3 pilares: na água, no sentido da utilização da ingesta, da questão da higiene, né? Da água, da ambiência, tá? Dos ares, do clima e dos lugares, né? De onde isso acontecia. E Poços de Caldas tem os 3, né? São os pilares, né? Assim, E que foi sendo conquistado isso também, porque essa paisagem transmutou, né? Justamente para esses tratamentos. A gente, graças primeiro, né, em lugar, o Pedro Sanches, né? Que vai para a Europa, vai entender esse processo, que é muito antigo, que nem a Tereza. É milenar, né? É milenar. Né? A saúde não está relacionada somente à água, só a questão da água, mas também da vivência desse espaço, da forma que você vai como a gente utiliza, né? Porque essa água... Do bem-estar. Como a gente fala, que a água, ela realmente é uma água... Né, que a nossa água eu falo que é uma água que eu considero grande propriedade. Eu acho que é a maior riqueza que nós temos, assim, sem sombra de dúvida, né? Loretti, você sabe que a água que nasce lá nos macacos e que nasce nas fontes, né, ou que nutre os balneários, tudo, ela é uma chuva que choveu aproximadamente 50 anos. Sim. Como assim?
Faz É como um pouco tempo sistema desse de jeito? aquífero. Entendeu? Ah, É um Então, acúmulo que tem. a verdade, lá, né? Então, o ciclo da água ele é constante, né? Uhum. Então, a água evapora, se transforma em chuva, Penetra. penetra na terra por meio de fissuras, é enriquecida com os minerais desta região, né? No nosso caso, o maior é o enxofre, penetra, chega nos rios subterrâneos, né? Ela sobe 1 grau a cada 40 metros de profundidade. Então, se a nossa água nasce a 47, ela está Nossa, ela tá possivelmente num rio subterrâneo de 1.200 a mais de 1.200, e ela sobe por pressão Imersão. e chega na superfície. Esse ciclo dura 50 anos. 50 anos, o ciclo completo dela cair. Então, assim, a água não é tão antiga que está saindo agora. Quer dizer, 50 anos Ela não é tem tão... 50 anos, olha que riqueza. É muito... Nossa, que 50 anos de interessante. giro, né? 50 anos de Então, giro porque do as processo. pessoas pensam assim, então eu tenho essa reserva, eu tenho que explorar, eu tenho que acabar. Você pode quebrar o ciclo. Sim. Uhum. Então, nunca pode pensar que o negócio é estático, que é uma riqueza estática. Tudo não é uma riqueza estática. Não, e se a gente não prestar atenção A gente perde. nas construções, na maneira que nós estamos lidando com o meio ambiente, esse ciclo Pode se quebrar. pode se quebrar. E assim, a água, então, ela sai... Eles captam ela de algum lugar na Terra ou ela sai para fora da Terra de alguns pontos Ela sai por imersão. por imersão? Então, ela sobe por pressão. E aí, às vezes, a captação tem que ser bem profunda. Aí você tem que drenar esse processo. Lá na fonte dos macacos, fica bem claro, porque é bem profundo, né? Tem uma... É impressionante até, Ela né, esses nasce, lugares. quer dizer, no início, né, ela estava né, assim, era uma água que brotava. Então, mas na verdade é para se captar em quantidade para nutrir um balneário. Lá na fonte, no Fontanário dos Macacos, você pega a água que está na nascente ali, é uma nascente. É necessário que você faça uma captação um pouco mais profunda, se não existisse Uma isso. filtragem, né? E o interessante é que essa captação, esse bombeamento também, Ela às vezes precisa. é um bombeamento que tem que ser não vou lembrar agora, mas assim, ele não pode ser por rotação, porque por rotação dissipa as moléculas de oxigênio. Perdão, gente, as moléculas de enxofre. E quais são as propriedades dessa água? Eu queria entender um pouco melhor. Porque tem pessoa que toma água, mas tem pessoa que fala que não precisa tomar água, tem pessoa que só fala para passar, né, em algum machucado. Olha, é uma água, quer dizer, ela tem vários, alguns outros minerais, mas prioritariamente ela é uma água que contém enxofre na sua composição química, tá? O enxofre, ele é fundamental para a nossa sobrevivência. Nós temos enxofre no nosso organismo. Mas não precisa tanto. Não, mas não precisa. Mas o enxofre, ele é um reconstituinte de tecido conjuntivo. O que é isso, gente? Tá? Tecido conjuntivo, na verdade, bem no popular, é aquilo que dá elasticidade e sustentação para o nosso organismo, das veias, das artérias, das articulações, das células respiratórias. Então, assim, ele fornece uma elasticidade na pele, ele é altamente cicatrizante, reconstituinte, né? Então, a gente pode estar usando. A grande indicação é a balneação, mas eu posso estar tomando, tá, em doses. Que é um remédio. Um pouco menor. É uma água mineral. Vai embebedar. É uma água minero-medicinal, então é um remédio que também vai ajudar em todo o trato digestório. Tá? Eu posso estar inalando. Nós temos várias pesquisas aqui, tá, que a gente usa a água sob forma de vapor. Tá? Eu posso estar inalando. Então, eu posso. Então, ela tem uma gama grande e o carro-chefe, digamos,
né, são as doenças, né, ou as afecções músculo-esqueléticas, de articulação, de músculos. Mas, né, o que a gente tem preconizado muito, né, na área de saúde, ela tem indicação para essas patologias, mas nós queremos trabalhar com a promoção da saúde, tá? Evitar ou, né, assim, fazer com que essas patologias não aconteçam. E assim, mudando um pouco de assunto, mais ligado a este assunto, né, eu acho que uma grande parte dessas águas termais aqui em Poços também são os locais que têm elas. Então, as termas Antônio Carlos, tem o balneário ali na Praça dos Macacos, e também tem a fonte, né, que tem ali na praça. Então, eu queria entender assim, se isso também faz uma diferença na hora da pessoa consumir essa água. Se faz. Então, eu estava comentando sobre o Pedro Sanches. Então, no início do século, ele tem até um diário, né? Ele vai para a Europa, vai conhecer outras instâncias muito semelhantes com a nossa, né? A de Vichy, principalmente, que ele menciona, porque a água tem um princípio muito parecido, e os tratamentos, e ele fica encantado com a paisagem trabalhada pelo homem, né? Então, porque ela é cheia de jardins, tem pavilhões, então ele traz essa novidade para Poços de Caldas, porque Poços de Caldas, se você for ver as fotos antes desses investimentos, ela era muito esparsa, era uma coisa jogada, então você tinha os pontos focais das fontes, né? E tinha um balneário mais ou menos bem construído, mas não corresponderia o que é hoje essa beleza arquitetônica, né, da estância. Paisagística. Paisagístico. Era um terreirão, porque essa região era muito de brejo, né, na sua origem, então houve toda uma drenagem, tinha muitos rios, córregos no centro da cidade, isso teve que ser todo trabalhado, tubulado. E aí ele vem dizendo sobre essa questão de recompor essa paisagem. A Companhia Melhoramentos, no início do século, ele vai tentar fazer esses prédios, dotar esses prédios com novas tecnologias, novas propostas de espaço de tratamento, mas vai falir, né? A Companhia Melhoramentos fale, porque é difícil você pegar esse serviço todo de balneário, hotel, e não dá conta. Eu acho que né? assim, Lorena, não sei se você concorda comigo. Aí mas, o Estado assim, encampa. O Estado né? encampa, mas eu acho que nós fomos, nós, a gente colocar a cidade aqui, Sim. a vanguarda Sim. De uma série de quesitos para essa questão da saúde de bem-estar, com relação ao paisagismo, com relação à estrutura sanitária, com relação às grandes construções, né? Assim, que aí o presidente do Estado, que naquela época era o governador, o presidente Antônio Carlos, ele vai focar Poços de Caldas, por causa justamente dessa falência. Aí ele vai trazer técnicos especializados, o arquiteto Perdeneiras, Eduardo Perdeneiras, né, que era famosinho lá no Rio de Janeiro, e também trouxe o Dieberg, que é um dos grandes paisagistas do Brasil, né? Hoje a gente considera ele como o principal. Saturnino de Brito. Saturnino de Brito, para resolver o problema de enchentes e saneamento. Do saneamento. Olha. Aí juntou todos esses técnicos, né? E o investimento do Estado, e fizeram esses prédios maravilhosos, né? Que é o Palace Hotel, o Termas Antônio Carlos e o Cassino. As grandes obras. E o complexo, justamente, do parque. Olha. Então, conquistamos, talvez, a joia da coroa de Poços de Caldas, né? Porque são prédios que se destoam muito, assim, é uma arquitetura diferente, né? São espetaculares. Para a época, chamou-se muito atenção, né? Foi considerado, durante muito tempo, o maior centro de termal da América Latina. Nossa. E com a Primeira Guerra, isso também tem uma coisa, a Primeira e depois logo a Segunda Guerra, as pessoas começaram a ter mais dificuldade de sair daqui para a Europa. Exatamente. Então começaram assim a intensificar
a vinda aqui para Poços. E é muito interessante essa parte do prédio, que eu não sabia que teve todo um investimento assim por parte do E Estado. na época ele tinha de escolher um estilo para o Termas, né? Uhum. Então ele escolheu um estilo para o cassino, escolheu um estilo para o hotel, o Perdeneiras. E para o Palace, o cassino, no caso, ele escolheu as termas romanas. Então ela é na ordem dórica toscana. Então é um prédio gigantesco, com arcos termais. Vieram os vitrais para aquele hall espetacular. Ele é em forma de diamante. É como se fosse uma pedra de diamante, porque o terreno condicionou, né? E aonde captava-se a água mesmo, essa água quente, é ali na fonte do Leãozinho. Então ele transfere a pouca distância até o Termas, o que não acontecia com a Termas antiga, que hoje é o parquinho, né? E isso acaba esfriando um pouco, apesar de ter as caldeiras. E fizeram um sistema de caldeiras espetacular. Na verdade, a caldeira ela funciona não para aquecer a água que dá nascente. Para manter. Não, assim, isso tem outros balneários. No nosso caso específico, por conta das saunas, das duchas, aí do vapor. Utiliza as caldeiras. E é um prédio fantástico, né? Assim, talvez é a estrela, né, pública, o foco da. Eu acho que é uma das peças mais bonitas. E assim, vocês acham que essas caldeiras que esquentam as águas fazem elas perder um pouco da propriedade? Não, ou assim, não tem na verdade, assim, essa caldeira ela tem uma outra função. Ela não perde. Estamos aqui, assim, eu acho que eu gostaria de assim fechar assim com chave de ouro minha carreira de termalista num trabalho assim e agora juntamente com o curso de biomedicina de como a gente engarrafa essa água, sabe? Porque como o enxofre ele é altamente volátil, você não tem jeito de você pegar uma garrafa e levar para São Paulo e utilizar. Você pode até colocar em algum recipiente e usar quase que imediatamente na sua casa aqui em Poços de Caldas. Mas, então, a estação termal, e o que também é uma coisa maravilhosa, né? Porque se você pega grandes... por exemplo, a Espanha é um centro que trabalha muito utilizando estações termais, entendeu? Então, as pessoas... E o governo pago pelo governo. Assim, pacientes com problemas reumáticos passam uma estação de águas em algum balneário e, na verdade, economiza quase que 50% com relação ao gasto com medicação. Né? A gente fala dos prédios, que depois eu quero que você dê a tua visão, mas eu considero assim, o prédio, para mim, tem uma história, né? Eu acho que assim, o Loretti colocou uma coisa que assim, ele me deu o gancho de falar isso. Todas as cidades, não, todas não, mas grande parte das cidades, o meu querido arquiteto e urbanista, ela segue mais ou menos um padrão de ter, principalmente as nossas aqui, uma igreja, normalmente tem um local de espaço do executivo, muitas vezes do legislativo. Então, as cidades antigas tinham uma igreja, uma cadeia e uma prefeitura, uma câmara. Poços de Caldas não, tá certo? Porque a nossa grande catedral é a Termas Antônio Carlos. Quer dizer, a nossa missão aqui é uma missão de saúde, tá? Que está muito ligada às águas, aos ares e aos lugares. Eu estou errada, Loretti? Certo. Até o Conrado, né, que é dos vitrais Conrado, quando ele instalou o vitrais... Você sabe que eu conheci ele, Loretti? Então, ele elogiava essa obra porque ele dizia assim que foi o maior painel de vitral que ele praticou em cima assim, de uma área. Que é muito bonito. E o que ele fazia era para as igrejas. Agora, de repente, ele fez para o templo da água termal.
Loreto, você sabe que eu cheguei a atender o seu Conrado nas termas, que eu fui fisioterapeuta das termas um tempo, depois dirigi as termas, né, e continuo como professor de estágio em termalismo e da disciplina de termalismo. Mas eu conheci ele. Que legal. Então vocês acham que basicamente Poços de Caldas foi uma cidade moldada por essas obras aqui, pelas termas Antônio Ela Carlos? foi moldada pela sua característica ligada à saúde, né? Assim, que impulsionou tudo isso. Agora eu estou falando de profissional da área de saúde em Loreto, não é? Em função das suas águas, entendeu? Assim, do poder terapêutico das suas águas. E houve um investimento muito grande para se construir o Termas. Então, de quando vanguarda. a gente fala, é de vanguarda, porque você tem que imaginar, Henrico, que o terreno é mole. Então foi uma estrutura medonha de concreto armado, estrutura assim que na época era excepcional para ser feito. E veio tudo assim com uma tecnologia, por exemplo. Para não afetar o solo. Eu sou uma admiradora. A sala de mecanoterapia das termas, hoje, eu acho que é o último museu vivo ligado, porque ela funciona. Tá é muito certo? bonita, né? E é o pilar, na verdade, da grande maioria dos equipamentos que a gente utiliza até hoje em pilates, em academias, né? Assim, era a vanguarda da vanguarda. Né? Eu tenho um TCC que a gente trabalha... Pós-Primeira Grande Guerra Mundial. Que a gente estudou o Zander, que era um biofísico sueco que bolou aqui, muito vanguarda. Né? Então, assim, eu acho que durante muito tempo eu trabalhei muito com a ajuda do Loretti, com outros professores aqui, numa campanha assim, Entre a Casa é Sua. Porque nós, pós-caldenses, temos que utilizar mais das águas, mais dos nossos balneários, né? Porque eu acho que é o que a gente tem de melhor, né? Não, Loretti? Sim, eu acho. E as políticas também melhoraram nesse sentido, porque você tem que facilitar esse acesso. Não é você ter aquele monumento, aquele prédio, e eles não reconhecerem que aquilo é próprio deles, né? Então não é só para o turista, é também para a população local. Então, estamos caminhando para o final, então eu tenho só uma pergunta. Hoje a gente focou bastante aqui nas termas Antônio Carlos, nas águas termais, e eu quero perguntar para vocês se vocês acham que realmente todo prédio tem uma história. Com certeza. Ou ele parte com a história, né? Então a história acaba fazendo dele um grande testemunho. E aí ele não pode perder essa história. E essa história é só feita pelo uso. Se ele continuar sendo usado, ele vai perpetuar nessa história. Agora, se você não conectar ele não tem mais razão de existir. Então o prédio tem que ser utilizado, e muito bem utilizado. Concordo, né, integralmente com o Loretti, mas assim, eu ainda vou fazer mais. Todo prédio tem uma história. O prédio das termas Antônio Carlos, né, ele tem milhares de histórias de pessoas que vieram, que se recuperaram, que utilizaram das termas. Ele tem milhares de histórias de funcionários, né, assim, que dedicaram uma vida inteira ao atendimento. Né? E ele, Loretti, ele também tem a minha história. Você está entendendo? Porque, tem a minha também? O prédio também tem a minha história, né? Eu tenho... Nos encontros e nos desencontros. Cresci brincando nas termas, né? Porque eu tinha familiares que trabalhavam. Meu trabalho de conclusão de curso foi sobre as termas, né? E desde que eu formei, e que já tem um longo tempo, eu trabalho com as águas. O prédio das termas também tem a minha história. Então é isso por esse episódio. Muito obrigado pela presença. A conversa foi maravilhosa. E fica a pergunta para você que está assistindo. O que faz Poços de Caldas ser uma cidade especial? E para você que não é de Poços, o que faz a sua cidade ser especial? Deixa aí nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo episódio.